Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, a todos também do YouTube. Que a doce paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos continuar a leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita no livro de Neemias, capítulo 7, versículo 1 em diante. Título da leitura: Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Bom, a você que está chegando agora na nossa página no Facebook, eu quero desejar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus e dizer a vocês que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade, de termos recebido solicitações de amizade da vossa parte, é justamente para este propósito aqui, de leitura de toda a Santa Palavra de Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia, somente leitura, não tem pregação. O entendimento da Palavra de Deus vai ficar a cargo de cada um de vocês que tem a curiosidade, o desejo de querer saber as coisas que estão ou não estão escritas na Santa Palavra de Deus. E para isso, você vai pegar a sua Santa Bíblia, vai colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque precisamos conhecer palavras, e vai orar em primeiro lugar ao Senhor Jesus, e vai pedir ao Senhor Jesus a direção, o entendimento da sua Santa Palavra. Você vai falar: Senhor Jesus, me ajuda, me faz entender, me faz compreender a tua Santa Palavra, as Sagradas Letras. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro, assim como me respondeu, vai responder também a cada um de vocês que orar com fé, que se achegar com fé ao Senhor Jesus, porque essa oração, ela é agradável a Deus. Quando nós dizemos a Deus: Senhor, eu quero entender a tua palavra, me faz compreender as Sagradas Letras. Deus, ele se agrada no céu e ele responde de fato a oração. Portanto, famílias católicas, famílias espíritas, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, sois todos muito bem-vindos a este projeto de leitura da Palavra de Deus, assim como as pessoas que não creem em Deus, que são ateus, mas têm a sua mente aberta, o seu coração aberto para o conhecimento, tem a curiosidade, quer saber, quer conhecer as coisas que estão escritas na Santa Bíblia. E irmãos evangélicos de todas as denominações. Irmãos evangélicos, vamos ler a Bíblia Sagrada, porque é ordem dada pelo Senhor Jesus, lá em São João capítulo 5, versículo 39. Vamos ler a Bíblia? Bom, Neemias capítulo 7, versículo 1. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Diz-nos assim a santa palavra do Senhor nosso Deus: Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores, e os levitas. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Hananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era como homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e quando assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as. Vamos ver o versículo 3 novamente. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e quando assistirem ali, fechem as portas
e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga, de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que jejuasse, versículo 5 novamente. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntassem os nobres e magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardiqués, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram todos os filhos de Parós, 2.172. E os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate e Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Babai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Rassum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens versículo 33. Os homens doutra, Nebo, 52.000. Os filhos do outro Elão, 1.254.
Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Hadid e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, ou Rodeva, né? 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Racube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agabá, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeá, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Baquibuque, os filhos de Hacufa, os filhos de Harur, os filhos de Baus, versículo 54, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temar, os filhos de Neziag, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaela, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Zabaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Telmela, Telarsa, Querube, Adom e Mer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tirzata lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim.
toda esta geração, versículo 66, toda esta geração junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. E uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. Versículo 70. E uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirzata deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dracmas, e em prata 2.200 arráteis. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dracmas, e em prata 2.000 arráteis, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo o Israel nas suas cidades. Glória a Deus. Esdras lê a lei diante do povo. Capítulo 8, versículo 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no 1º dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema e Anaias, Eurias e Ilquias e Maazéias, e à sua mão esquerda Pedaías e Misael e Melquias e Azum e Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as suas mãos, e inclinaram-se. Versículo 6 novamente. Perdemos o tempo aqui da leitura aqui. Vamos lá. Versículo 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos. E inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube,
Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. A festa dos tabernáculos, versículo 13 em diante. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa do 7º mês. Versículo 14 novamente. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim o publicaram. Versículo 15. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras e ramos de zambujeiros e ramos de murtas e ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro. E celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Louvado seja Deus. Ficaram aqui
Vamos até aqui na leitura por hoje, né? Vamos deixar o capítulo 9 para o próximo vídeo, né? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Mais uma etapa da nossa tarefa foi cumprida. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti eu levanto a minha voz em oração, Senhor, para Te agradecer pela leitura da Tua santa palavra, que nós lemos, meu Deus, diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Eu quero Te agradecer, meu Deus, por cada vida, por cada coração que estão acompanhando conosco, meu Deus, a leitura da Tua santa palavra. Muitos, meu Deus, desde o vídeo primeiro, também Evangelho de São Mateus, capítulo 1, desde o Novo Testamento, meu Deus, este povo está lendo conosco a Tua santa palavra e temos perseverado diante de Ti, ó Deus, Senhor dos céus e da terra, na leitura desta santa palavra, aguardando em Ti, ó Deus, que esta Tua santa e poderosa palavra possa fazer morada nas nossas vidas, nos nossos corações, e nos fazer compreender, ó Deus, que Tu és o Senhor, e que nos dê arrependimento sincero pelo Teu Espírito Santo, fazendo o nosso coração tornar a Ti, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, olha para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias, para as nossas casas, aleluia, também para os nossos familiares de perto, de longe e as suas respectivas casas, meu Deus. Perdoa assim todos os nossos pecados por pensamentos, palavras e obras. E abençoe as nossas vidas, Senhor, curando as nossas enfermidades, resolvendo os nossos problemas insolúveis, meu Deus, dando a libertação e a salvação para nós, para os nossos lares e para as nossas famílias, pelo sangue poderoso de Jesus, que é vivo e verdadeiro e é poderoso para nos trazer vitória. Meu Deus e meu Pai, eu Te peço, Senhor, conserva as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade diante de Ti, meu Deus, até aquele grande dia em que o Senhor há de vir para nos buscar, para buscar o Teu povo especial, zeloso das boas obras que estão escritas neste santo livro, a Tua santa palavra. Perdoa, sim, os nossos pecados, meu Deus, e lava as nossas almas pelo sangue de Jesus, nosso Salvador. Lava as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, meu Deus, para que tenhamos direito à árvore da vida, para que possamos entrar na Tua santa cidade pelas portas. Senhor amado, Senhor da glória, no mais eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, sê conosco, Senhor, durante a nossa jornada, durante a nossa peregrinação sobre a face desta terra. Não nos desampares, não nos abandones, Senhor. Não nos lances fora da Tua presença e não retires de sobre nós o Teu Espírito Santo. Mas livra-nos de todo mal, de todo perigo, de toda tentação. Guarda as nossas almas do pecado, meu Deus, que tão de perto nos rodeia. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, há muitos dias, Senhor, lendo a Bíblia e orando e clamando a Ti, porque o Senhor nos diz na Tua palavra: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á.
porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Aleluia! E certo, meu Deus, das tuas promessas, mas eu também quero te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos, por todas as vitórias que o Senhor nos tem dado. Eu quero te agradecer por estar aqui, ó Deus, lendo a tua santa palavra diante dos nossos seguidores aqui, no Facebook e no YouTube. Eu te agradeço pelo ar que estamos respirando, pela vida, Senhor. Tu és a nossa vida, Senhor Jesus. Eu te agradeço por ainda estar caminhando sobre os meus pés, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E por isso eu estou alegre, meu Deus, na tua presença. Senhor Jeová, aceita o meu clamor, a minha humilde oração, os meus louvores, o meu agradecimento, e responde às nossas petições, às nossas humildes orações a Ti. É o que eu te peço com muita fé, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está acima de todo nome. Sê conosco, meu Deus. É o que eu te peço com fé e te agradeço para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que está lendo a tua palavra conosco. Que ao final, meu Deus, ao término da leitura da tua santa palavra, cada um de nós possamos, ó Deus, receber de ti a recompensa, a justa retribuição por esta excelente obra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra de Deus conosco. A Luzi Soares, está assistindo o vídeo ao vivo. A maioria das pessoas não assistem esse vídeo ao vivo, vão assistir posteriormente aí. Vocês estão vendo aí quantas reproduções cada vídeo tem, no mínimo aí 100, 120, 130. Eu imagino que por baixo aí umas 100 pessoas acompanhando a leitura da palavra de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E como eu disse a vocês, nós estamos em propósito diante de Deus, em jejum e oração também, orando por todos vocês, pedindo a Deus para que todas as pessoas que lerem conosco toda a Santa Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, possam receber do Senhor Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma bênção muito especial, uma bênção tremenda, aquela vitória tão grande que vocês estão pedindo ao Senhor. Deus vos dará, o Senhor Jesus, Ele vai dar recompensa a cada um por amor desta santa palavra e pelo seu próprio sangue que foi derramado por nossos pecados na cruz do Calvário. Portanto, eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando a leitura, estão perseverando em fazer esta boa obra. E dizer, não desfaleçamos os nossos corações, mas vamos perseverar, seguir adiante na leitura da Santa Bíblia, porque do céu vem a recompensa para as nossas almas. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.